Pai, eu oro nessa noite, e como já oramos, como já cantamos, nós declaramos, Jesus, que você é o centro aqui. Tudo aqui é para você, Jesus, não é para nós. Nós não pregamos por causa de nós, ainda que a palavra toque o nosso coração. Nós pregamos o que é agradável a você, o que é da sua vontade. E eu peço que nesse momento o Senhor tome cativa a nossa mente à obediência de Cristo Jesus. Que o Senhor cesse agora todas as distrações, que o Senhor cesse tudo aquilo que nos faz não entender a palavra, mas que o Senhor nos batize com o espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos entender quem o Senhor é e aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens, essa é a terceira série, com o título Igreja Gloriosa. Repita assim comigo, Igreja Gloriosa. O foco aqui, irmão, é nós entendermos um pouco mais sobre o que é igreja. Todos nós aqui temos alguma ligação com igreja, temos algum pressuposto a respeito de igreja, mas eu digo para você que hoje no Brasil, a maioria das pessoas próximas às igrejas, a maioria, não a totalidade, mas uma grande parcela, não tem a consciência do que é igreja. Igreja se tornou um lugar que eu vou, um lugar que tem algo bom para mim, então eu vou lá para receber aquilo que é bom para mim. Mas isso não é igreja. Posso ouvir um amém? Igreja não é um lugar que eu vou. Igreja não é um lugar que eu vou ouvir uma palavra. Igreja é muito maior do que isso. Igreja é a maior instituição que há sobre a face da terra e sempre houve e nunca haverá nada parecido. Porque a igreja, nós vamos falar disso em outras ministrações, mas ela é a representação do reino dos céus na terra. A igreja, ela é a presença de Jesus na terra. Ela é o corpo, ela é o movimento, ela é o próprio Jesus entre nós, entre os homens, melhor dizendo. A igreja não é um lugar, e nós entendemos algumas coisas nas últimas duas ministrações, e aonde nós paramos e iniciamos semana passada, é que nós levantamos 3 pontos pelo texto de Efésios capítulo 2, que Paulo nos mostra o que é a igreja. Porque o nosso objetivo aqui é entender o que é a igreja. É vivermos um cristianismo verdadeiro. Porque um dos pontos que nós já aprendemos, e eu gosto muito de enfatizar, é que não existe cristianismo sem igreja. Não existe eu amo Jesus, mas é que a igreja é assim, eu vou de vez em quando, né? Eu não me apego muito, não existe. Posso ouvir um amém? Então fala para quem está do teu lado, não existe, cara. Porque Jesus e a igreja são a mesma pessoa. A igreja é Jesus, porque ela é o corpo dele. Posso ouvir um amém? Estamos juntos até aqui? Então, o nosso objetivo é entender de fato o que é a igreja, para que nós possamos adentrar naquilo que é o maior interesse de Jesus Cristo. Sabe qual é o maior interesse de Jesus Cristo? A igreja. É a preocupação dele. É aquilo que ele morreu. O objetivo da morte de Jesus, e aqui eu escandalizo você, quem não está acompanhando todas as mensagens, que você vai ficar tipo, meu Deus! Quando Jesus morre na cruz, ele não morre por toda a humanidade. Ele morre pela igreja. Meu Deus, como assim? Parem esse menino! Mas é isso que as escrituras nos mostram para você entender a grandeza da igreja. A obra da redenção é para levantar um povo sobre a terra. E esse povo é a igreja gloriosa de Jesus Cristo. Ela não é um culto, ela não é um lugar, ela não é uma instituição falida, ela não é uma bagunça, ela é a igreja gloriosa, o corpo de Cristo, a família de Deus sobre a face da terra. Isso é igreja, e é isso que nós estamos tentando entender aqui. E nós iniciamos semana passada sobre um dos pontos que é o que Paulo vai nos falar em Efésios 2, Paulo vai declarar que a igreja ela é uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Então a igreja ela toca nessas 3 realidades, nas 3 pessoas da divindade. A igreja ela é, e aqui você vai repetir comigo, a igreja é uma família para o Pai. De novo, uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Isso é igreja. Então semana passada nós iniciamos olhando pela essa primeira ótica. A igreja como família. A igreja é uma família, a família de Deus. Efésios 2, eu não lembro o versículo agora e eu não quero ler ele para nós podermos seguir. Mas Paulo vai mostrar que quando nós somos alcançados pela redenção, quando nós somos salvos,
quando nós passamos pelo novo nascimento, todo cristão, toda pessoa que se aproxima de Jesus Cristo, ela passa pelo maior milagre que há em toda a humanidade, que é o novo nascimento. Essa pessoa, ela nasce de novo. Então você era um cara perdido, você era alguém que não se importava com Deus, não estava apegado a Deus, você era alguém que não tinha desejo por Deus, você vivia em muitos pecados, até que um determinado dia acontece uma mudança na sua cabeça, você fala, eu quero Deus. Isso pode ter sido um processo de dias, semanas, isso pode ter sido em um único momento, mas existe um momento que todo aquele que é salvo, há uma mudança dentro dele, ele fala, cara, eu quero conhecer a Jesus, eu quero conhecer a Deus. Antes você era distante de Deus, que nada a ver. Se alguém falasse Deus, você, sim, claro, Deus. Mas de repente há uma mudança dentro de você, e essa mudança ela é o novo nascimento. Nasce uma nova pessoa. Aquele velho homem, ele morre, e nasce uma nova criatura em você. E essa nova criatura, ela vai sendo formada à imagem de Jesus Cristo. E essa nova criatura, a Bíblia vai falar em Efésios 2, Paulo fala que agora, quando você passa pelo novo nascimento, você não é mais um forasteiro na terra. Ou seja, você não é mais um perdido na terra. Agora você faz parte de um povo. Você faz parte de uma família. A família de Deus. E essa família é a igreja de Jesus. Estamos juntos até aqui? Então a igreja é uma família. Semana passada, nós tocamos no ponto de, se eu entendo que a igreja é uma família, eu preciso entender que eu tenho um pai. Porque ela é uma família, porque ela é um espaço, ela é um lugar, ela é um povo com muitos irmãos. E por que são muitos irmãos? Eu só me torno irmão de alguém quando eu olho para uma pessoa e eu chamo essa pessoa de pai, e aquele a qual eu digo que é meu irmão, chama a mesma pessoa de pai. Isso nos faz irmãos. Minhas irmãs hoje estão todas lá no fundo, não posso usar elas de exemplo, mas está lá a Adriele está lá. E o que me faz irmão da Adriele? Porque eu e ela olhamos para a mesma pessoa e chamamos ela de pai. Isso nos faz irmãos. Posso ouvir um amém? Então nós tocamos nesse primeiro ponto, de entender o pai, de entender paternidade. Falamos semana passada de paternidade. Infelizmente, essa mensagem ainda não foi para o YouTube, mas ela vai ir. Não foi por uma semana um tanto quanto conturbada que eu tive, eu não consegui subir a pregação, mas ela vai ir. Junto com essa aqui vai ir as duas de uma vez só. E aí você pode acompanhar lá. Mas hoje eu quero falar dessa realidade dos irmãos. Porque nós entendemos semana passada, mas eu preciso repetir. Me perdoe por isso. Quando eu nasço de novo, e quando eu começo essa vida em direção a Deus, eu começo a viver uma vida em duas realidades. E essas duas realidades, elas não são em hipótese nenhuma separadas. Essas duas realidades, elas primeiro tocam o vertical e depois ela toca o horizontal. A ideia de Jesus com esse povo que ele faz nascer na obra da redenção é um povo que agora tem paz com Deus, ou seja, tem um relacionamento com o Pai, mas esse relacionamento com o Pai, ele termina no irmão. Ele toca no irmão, ele toca na horizontal, ele acontece aqui, mas ele frutifica também aqui. Por isso que não existe vida com Deus sem horizontal, sem vida com mais alguém, sem vida com outro, sem relacionamento com alguém. Por isso que não existe cristianismo. Eu amo Jesus, mas com quem você anda na vida da fé? Quem é o seu pastor? Quem te discipula? Quem são os seus amigos na vida da fé? Com quem você se relaciona? Ah não, mas é que aí já é muita correria, né? Não existe, irmão. Não tem como. Quando nós olhamos, por exemplo, para o primeiro mandamento, vou pedir uma coisa aqui pro Jair. Quando você está diante de Deus, automaticamente você vai se relacionar com pessoas. É uma questão natural, não é uma questão forçada. Por isso que a vida cristã, ela sempre vai tocar nessas duas realidades. E isso que nós precisamos entender, para que nós não venhamos viver um cristianismo pela metade, que não é cristianismo. Porque você jamais vai crescer em Deus, vai conhecer a Deus, vai se aproximar de Deus, se você não viver uma realidade coletiva. A igreja é uma família. E quando nós falamos da igreja como família, o primeiro entendimento que nós vamos ter é que a igreja é uma comunidade. Primeiro entendimento a respeito da igreja como família. Não é uma ideia distante, não é uma ideia fantasiosa. Isso é a coisa que eu mais queria que você entendesse, irmão. Porque nós somos muito apegados a fantasias nas coisas de Deus. Ah, a Bíblia diz, mas a gente não trata isso como uma verdade. E a Bíblia diz que nós somos uma família. E isso é uma realidade tão real quanto você tem um irmão de sangue biológico,
Você tem irmãos que fazem parte da família de Deus. E isso nos leva a uma realidade coletiva, uma realidade comunitária. A igreja é comunidade. Por isso que sempre que eu me aproximar de Deus, Ele vai me impulsionar a se relacionar com pessoas. Ele vai me levar a uma realidade coletiva. Quando nós... Ai, cara, tava com um texto na minha cabeça aqui agora. Minha cabeça tá... Já pega aí. Minha cabeça tá bem ruim hoje. Esqueci. Deixa eu te mostrar um exemplo. Me diz esse texto aí. Mateus 5:23. Eu ia falar 6, ainda bem que eu te perguntei antes. Mateus 5:23. Coloca para mim lá no telão. Olha o que a Bíblia vai falar. Para você entender um pouco mais disso. Já vou pedir para você abrir tua Bíblia. Só estou introduzindo ainda. Mateus 5:23 diz assim. Solta, varão. Portanto, olha o que a Bíblia fala, irmão. Olha essa realidade que eu estou ensinando para você aqui. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, e aqui nós podemos estender, ou você tem alguma coisa contra o irmão. Se existe uma resistência entre pessoas, você está levando a tua oferta, tem uma resistência. Olha o que Jesus ensina. Pode ir para o 24. Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Irmão, olha a seriedade da realidade coletiva. Jesus está ensinando assim, você vai ofertar, e aqui deixa eu estender para você outras realidades. Por quê? Porque Jesus ele está falando dentro da lei mosaica. A lei mosaica não tinha um culto com música. Amém? Os atos de adoração falavam muito de ofertas e sacrifícios. Esses eram os atos de adoração, ainda que tivesse a música, mas a liturgia da adoração não tinha a música como nós temos hoje aqui, tinha a oferta. Então eu queria adorar, eu dava uma oferta pacífica. Eu queria perdão, eu dava uma oferta de sacrifício. Essa era a lei mosaica. Então quando Jesus fala aqui a respeito de oferta, ele está falando sobre tudo aquilo que sai de você para Deus. Seja uma oferta em capital, seja um louvor, seja uma adoração, seja tudo aquilo que envolve a tua vida vertical para com Deus. E Jesus ensina assim, então, você vai fazer isso, só que você tem algo contra o seu irmão, pode parar agora e não faça. Sabe por quê, irmão? Porque não vale de nada. Diga amém. Cara, você tem ideia disso? Pô, eu estou adorando aqui extravagantemente. Só que eu tenho problema com o Abrael. O Abrael não sei o que lá. Cara, Deus não recebe. Diga amém. Também não vou procurar o texto para a gente não gastar tempo. A Bíblia fala, você que é casado, se você está brigado com o teu cônjuge, você vai orar, Deus não ouve tua oração. Irmão, Deus não é uma brincadeira. Que assim, eu vivo, não, Deus me entende. Puxa, cara, no caso é você que tem que entender a Deus. Deus tem uma maneira de ser adorado. Eu adoro Deus do meu jeito, isso não existe. Deus tem um jeito de ser adorado. Por isso que esse livro aqui é tão grande, irmão. Já parou para pensar sobre isso? Por isso que esse livro aqui ele não é pequeno. Porque é onde eu entendo o que Deus deseja de mim. E o ensinamento que Jesus traz aqui é, você tem algo com o teu irmão, não adianta orar, não adianta cantar, não adianta fazer devocional, nada de você está saindo, porque você precisa reconciliar-se primeiro com o seu irmão. Porque a vida cristã, ela não é só vertical, ela também é horizontal. E uma coisa está completamente ligada. Posso ouvir um amém? Então, entendido isso, nós entendemos também que a igreja é uma comunidade. Então eu preciso viver a profundidade e o máximo dessa realidade coletiva que a Bíblia me ordena viver. Tamo junto? Entenda algo, irmão. Quem aqui tem o Espírito? Nossa, velho, vamos fazer uma oração para você receber da obra da redenção nessa noite. Quem aqui tem o Espírito? Cara, o Espírito está sobre você. Se tiver dúvida, não precisa responder. Mas quem? Amém, glória a Deus. Todo crente regenerado, ele tem o Espírito nele. É o que a Bíblia nos ensina. Você sabia que o Espírito Santo, ele faz muitas coisas. Ele tem muitas realidades, ele tem muitas funções como consolador na obra da redenção. Aquilo que ele faz nos santificando, nos capacitando, e enfim. Mas o Espírito, uma das principais realidades do Espírito é que o Espírito, ele é comunhão. O Espírito é o Espírito da comunhão e ele clama por comunhão. Deixa eu falar uma coisa para você bem séria, irmão. Olhe para mim e não se distraia. Se você não tem desejo por comunhão, você não tem o Espírito. Porque o Espírito é comunhão. O Espírito clama, irmão do céu. Ontem nós fomos lá no Ágape. A Sandra, o Valdecir com todos os cordeiros estavam lá em cima, todos os cordeirinhos.
Aí subimos lá, trocamos uma ideia, tava acabando, vambora. E aí eu ia chupar sorvete com a Isabel, com o Juliano, eu e a Adi. E aí eles, vamos comer um pastel, irmão. Meu espírito grita, cara, nossa, como eu gosto, cara. Fiz um contrato com a Isabel, viu? O sorvete a gente joga aqui. Vamos comer um pastel com os irmãos. Irmão, eu não consigo. É sério mesmo, eu amo, cara. E a gente senta e dá risada e pá. Cara, eu amo, porque o Espírito ama a comunhão. Às vezes eu tô aqui, tô em casa, e a semana meio vazia da igreja, eu falo, cara, será que tem um irmão aí que vai me chamar para ir da casa dele? Mas é o contrário também, precisa existir, né? Eu já vou falar sobre isso hoje. Porque o Espírito é o Espírito da comunhão. Todo crente que tem o Espírito, ele deseja e ele vive relacionamento com o outro. Ele anseia por isso. Posso ouvir um amém? É claro que às vezes você está com o Espírito tão apagado que isso se apaga dentro de você. Ou você não tem mesmo o Espírito. É algo que nós precisamos refletir. É algo que nós precisamos olhar. Quando nós olhamos para o maior derramar do Espírito que aconteceu na história, nós olhamos para o dia de Pentecostes, Atos 2. O Espírito cai sobre a igreja nos apóstolos, a igreja primitiva. E a igreja começa a viver um avivamento. E quais eram os pilares desse avivamento? Vamos lá. Eles viviam em oração, eles viviam na doutrina dos apóstolos, mas eles viviam no que mais? Partindo o pão e na comunhão. Eles viviam comunidade, porque aonde o Espírito está, há desejo por comunidade, há desejo por relacionamento, há desejo por estar com alguém, conversar com alguém. E quando eu digo alguém, eu estou falando da família da fé. Não é simplesmente um diálogo com uma pessoa qualquer, não menosprezando outras pessoas, mas é porque existe algo que é construído quando duas pessoas que têm do mesmo sangue, o sangue do Cordeiro, se relacionam, existe algo que vai borbulhando dentro delas. Quem já teve a experiência? Você estava numa semana horrível, pecando e querendo pecar mais, podrão, você estava podraço, e aí de repente você senta com o irmão da igreja, mas você senta para tomar café e falar de futebol, e pá, e tal, e quando você sai, cara, você não tem mais desejo do pecado, você está com desejo de viver mais santidade. Quem mais? Quem mais? Quem já? Cara, isso é comunhão. É assim, não é? Eu já se dá risada, né? Porque essa é a vida da fé, irmão. Porque o Espírito clama por comunhão. Não existe cristianismo sem comunidade. Quando nós olhamos o Pai Nosso, eu estou só introduzindo, já vou entrar aqui no que eu quero falar hoje. Quando nós olhamos para o Pai Nosso, como que Jesus inicia o Pai Nosso? Me ajuda aí? Qual que é a primeira palavra? Quando vós orares, vocês vão orar assim. O que ele fala? Pai. E quando ele fala para você pedir o alimento, ele diz pão nosso. Tudo é nosso. Na vida da fé não existe eu. Na vida da fé não existe meu. Na vida da fé existe nosso. O Pai é nosso. O pão é nosso. Porque a vida é comunitária. Posso ouvir um amém? E é isso que a Bíblia nos mostra. Nós vamos olhar um pouco para essas realidades nessa noite. E por isso eu quero começar em Mateus capítulo 18. Começar, né? Estou só começando, só para você ver onde é que nós vamos parar hoje. Mateus 18. Abra sua Bíblia e vamos ler algo. Que Deus me dê graça para ir rápido em alguns assuntos. Mateus 18. Nós vamos ler a partir do 15. Olhe para mim antes de nós lermos, deixa eu só falar algo para você. Estou indo muito rápido, irmão? Tá dando para pegar? É que eu estou com um pouco de pressa mesmo, porque eu quero falar tudo que eu quero falar. Daí eu vou... Se eu estiver muito rápido, você não entender, você fala, Davi, não entendi nada, fala de novo. Daí eu repito, não tem problema nenhum. O Sandro vai brigar com o Jasso ali, pelo que eu vi. Irmãos, nossa, eu distraio todo mundo, né, cara? Mas eu já sou... Pra que falar, né? Aí distrai todo mundo olhando pra Sandra. Não tem por que fazer isso, né? Me perdoe. Vamos lá. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos Jesus falando a palavra igreja apenas 2 vezes. Jesus falou a palavra igreja, o termo igreja. Em algum momento ele usou a palavra eclésia ou eclesia. Em outro momento ele usou a palavra carral, que fala sobre família. E em todas as palavras, os ensinos de Jesus, ele falou de igreja por apenas 2 vezes. Mas nessas 2 vezes nos dão o conteúdo suficiente para entender o que Jesus desejava e pensava a respeito de igreja. A primeira delas é em Mateus 16. Mateus 16, Jesus vai falar sobre o fundamento da igreja e eu vou pregar sobre isso em outro momento. O fundamento da igreja. E em Mateus 18, ele fala sobre o que nós gostamos de olhar a respeito dessa natureza familiar da igreja. E quando Jesus fala a igreja aqui, ele usa de fato a palavra carral. Carral é família.
Carral é uma palavra hebraica que diz a respeito de uma pessoa que se torna um povo, que se torna uma família. Ou melhor, uma pessoa que se torna uma família, que se torna uma nação. Como assim? Bem fácil para você entender. A pessoa de Jacó. Jacó, que Deus muda o nome para Israel. Israel era uma pessoa que se casou e teve uma família, 12 filhos. E esses 12 filhos se tornaram um povo, a nação de Israel, o povo do Senhor. Isso é um carral, é uma família que se torna um povo. E quando Jesus diz igreja, fala a palavra igreja, ele usa exatamente essa palavra, carral, o meu carral, ou seja, a minha família. O povo que vai sair de mim, vai ser um povo, uma família, também uma nação sobre a terra. E Jesus diz em Mateus 16, e ele fala novamente em Mateus 18. Nós não vamos olhar para Mateus 16, o fundamento da igreja, nós vamos olhar para Mateus 18. E o texto que Jesus fala é o seguinte texto, vamos lá, versículo 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, olha aqui para mim, preciso que você já entenda isso rápido. Contra você aqui seria mais correto se o seu irmão pecar e você ver. Amém? Aqui existe uma falha de tradução que coloca contra você e nos dá a entender que é que o seu irmão fizer alguma coisa contra mim, mas não é esse o ponto. É se o teu irmão fizer e você vê. Ele faz algo contra a santidade e você presencia, você vê. Esse que seria a tradução mais correta desse texto. Posso ouvir um amém? Você entende isso? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Você vê que no meio desse processo Jesus coloca a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo, tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhe digo, se 2 vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse final é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia e eu espero que hoje eu possa falar dele. Vamos ver se vai dar tempo. Jesus, ele fala sobre igreja. E quando Jesus fala sobre igreja, aqui o ensino de Jesus é a respeito de pecado. Ele fala sobre um irmão que peca. Vou falar um pouco disso, mas eu quero levantar com vocês o pensamento e o coração de Jesus quando ele fala de igreja. Perceba que ele vai colocar a igreja no meio. Ele fala aqui de um processo coletivo em relação à vida de alguém, correto? Se o seu irmão pecar, você vai até ele. Se ele não se arrepender, você vai vir com mais 2. Quem é esse outro? Ah, é o colega de trabalho. Não, você percebe que Jesus está falando sobre um povo fechado, digamos assim. Sobre um povo que vive um relacionamento. Então, quando Jesus vai falar de igreja, ele fala, se o seu irmão pecar e você presenciar. Então, olha a primeira coisa que nós podemos perceber quando Jesus fala de igreja. Ele fala a respeito de uma realidade de irmãos. Ele não fala, viu, se o juarez, se o indivíduo, se o israelita, se o sei lá quem pecar. Não, ele fala, se o seu irmão pecar. Ou seja, Jesus tem um entendimento que a sua igreja vai viver um relacionamento uns com os outros de irmãos. Amém ou não? Um relacionamento de uns com os outros de proximidade. E Jesus chama essa proximidade de irmãos. Aqui ainda, esse termo irmão nem era tão presente nas palavras de Jesus. Mas quando ele fala de igreja, ele coloca esse termo, quando teu irmão pecar. Por quê? Porque a partir do momento que vocês começarem a viver igreja, a partir do momento que vocês começarem a viver um cristianismo, vocês vão começar a viver uma realidade de irmãos. E aqui eu repito, Jesus não brinca com palavras. Irmão não é um jargão evangélico. E aí, irmão? Paz, irmão? Não. Irmão é a realidade de quem nós somos quando nós temos a revelação do mesmo Pai que eu tenho e você também tem. Isso é irmão. Jesus não brinca, Jesus não colocou o termo só por colocar. Quando Jesus olha para a igreja e o entendimento que ele tem da igreja dele é de um relacionamento de irmãos. É de um relacionamento de comunhão. E ele fala, se o seu irmão pecar. E aqui é o primeiro ponto. E aqui nós já olhamos para um segundo ponto quando Jesus fala da igreja. Ele diz, se o seu irmão pecar contra você, e eu acabei de mostrar para você que esse contra você é uma realidade que você vê do irmão.
Então, se o seu irmão pecar e você vê. Então, Jesus entende que nós viveríamos um relacionamento de irmão, mas uma proximidade a ponto de eu ver você pecando. Perceba como Jesus crê num relacionamento próximo. Por quê, irmão? Porque você não vai me ver pecando nesse domingo aqui agora. Você não vai me ver. Aqui eu sou maravilhoso. Eu falo, Davi é uma bem. Você pode até discordar nas coisas que eu falo, algum jeito que eu falo, mas você não vai ver um pecado. Pecou. Às vezes a gente já coloca as crianças lá, né, Jura? Na salinha para o pessoal já não ver a gente brigando com os filhos, né? Que já não vê. Então você não me vê pecar. Por isso que quando Jesus fala de igreja, ele não entende isso aqui como igreja. Ele entende vida próxima. Ele entende proximidade, porque quando você começar a viver próximo de mim, você começa a ver eu pecando. Quando eu começar a viver perto de você, eu começo a ver você pecando. Fala, irmão vacilou, hein? Por exemplo, nós temos os grupos pequenos. Irmão, se você não for no grupo pequeno, você nunca vai viver isso que eu estou pregando para você. Porque lá no grupo pequeno, você pode ver nós pecando. E eu posso ver você pecando. Porque a hora que está acabando a comida, já tem um irmão que já fica um pouco mais bravo, né? Nossa, mas será que nós já vê, já pega antes? Aí você já vê o filho mal criado do irmão. Aí você fala, o irmão está falhando na educação. Sim ou não? Porque o filho vai lá na tua casa, destrói tua casa. O pessoal que abre a porta do grupo pequeno. Aí você olha e fala, você começa a ver o pecado do irmão. O irmão não leva comida na comunhão. Aí você já para e pensa, ou o irmão está na prova, e eu preciso abençoar, eu preciso ajudar, ou o irmão é muquirana, quer comer a comida dos outros e não quer ajudar. Então você já encontrou aqui um pecado, sim ou não? Porque aqui a gente não vai ver isso, irmão. Mas Jesus entende que a igreja é proximidade. A igreja não é um olhando para a nuca do outro. Isso é uma piada bem antiga da igreja, mas eu acho ela bem legalzinha. Ela é bem cafoninha, bem breguinha, mas eu acho ela legal. Que diz que... Deixa eu tomar uma água, que minha boca está seca. Diz que o irmão, Jorei, se encontrou no mercado. Conhece essa? Os irmãos se encontraram no mercado. Os irmãos da Confins. Quem conhece essa que está dando risada, Jorei? Ninguém conhece? Os irmãos se encontraram no mercado. Daí, e aí, irmão, como é que você tá? Aí o irmão, poxa, irmão, desculpa, eu não lembro de você. Eu sou lá da igreja. Dele, cara, desculpa. Não, olha aqui, ó. Você, sim, você senta ali naquela fileira e tal. Por quê? Porque a igreja se começou a ver uma realidade onde você só vem aqui e olha para a nuca do irmão. Então você só conhece o irmão olhando para a cabeça dele de trás. Você olha na rua o Marcelo, você conhece, porque você conhece toda essa bola. Aí você tá o irmão lá da Confins, porque, né? Não tem como não ver. O irmão que é mais orelhudo, assim, né? Você já, verdade. Mais aberto aqui. Mas quando Jesus fala da igreja, ele não entende isso aqui. Ele entende proximidade. A ponto de eu estar vivendo tão próximo do Jura, que eu começo a ver o Jura pecar. Porque pecado, irmão, é uma realidade presente na vida da igreja. Sabia disso? Se você não sabia, você tem que começar a vir na igreja. Porque realidade é uma vida presente na... Isso é pressa, né, irmão? Porque pecado é uma realidade presente na vida do cristão. E por isso que apenas na igreja nós conseguimos vencer os pecados nessa realidade coletiva. E olha o que Jesus fala. Irmão, proximidade para eu conseguir ver o pecado. E aí ele diz assim, se o teu irmão pecar, o que você faz? Você vai e conta para alguém. Para quem é mais teu amiguinho na igrejinha. Sim ou não? Não. Você vai até ele. Olha o que Jesus pensa aqui, irmão. Sabe o que Jesus entende por igreja? O Juarez é meu irmão, eu estou próximo dele e eu tenho liberdade para falar, Juarez, você pecou. Porque igreja não é um povo um estranho do outro. Igreja é família. Irmão, vamos lá. Com quem você teve as principais brigas da sua vida? Eu espero que você diga que foi ou com o irmão ou com o primo, ou você é uma pessoa problemática. Fica a dica. Mas as minhas piores brigas foi com esse ser humano aqui. Que bom que você veio aqui para frente que eu posso usar você de exemplo. As piores brigas da minha vida. Por quê? Porque aqui a abertura é direta. Se tem um irmão da igreja que está meio bafentinho, eu só fico aqui, né? Agora com a Adri, meu Deus, está morta por dentro, ô praga? Por quê? Porque é relacionamento. Nós não medimos as palavras. Sabe, irmão, quem é a pessoa que eu mais cobro na minha vida ministerial? Desde o começo? Quem que você diria que é? É essa pessoa aqui, sim ou não? Você concorda comigo? Porque eu sempre tive liberdade. Eu aprendi uma coisa, eu ia cobrar a Adriele. Ó, isso aqui é pecado, viu, desgraçado? Porque é a pessoa que eu sempre tive a maior liberdade, o maior relacionamento profundo. Tenho minhas outras irmãs, mas eu e a Adri, a gente cresceu junto. Então as minhas principais brigas foram com a Adri. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos lavando louça e quebrando pau.
E a hora que ela virou, eu sentei um soco bem no meio das costas dela. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Mas no meio, irmão. E a bicha velha louca, escandalosa, caiu. Meu pai me deu uma baita, uma surra. Por quê? Irmão briga. Aí eu pergunto pra você, eu e a Adri deixamos de ser irmãos? Eu e a Adri deixamos de nos falar? Não. Até hoje nos falamos muito bem. Porque isso é irmão. Quando Jesus fala de igreja, ele entende. Você vai ter um irmão, você vai andar numa realidade de irmão, você vai estar próximo, você vai partilhar a vida, porque você vai ver ele pecando, vocês vão estar perto uns dos outros, e vocês vão ter liberdade. Vocês vão ter amor o suficiente para um cobrar o outro quando acontecer de haver pecado. Isso é lindo, não é? Isso é maravilhoso, não é? Só que, irmão, essa não é a realidade que nós vivemos por vezes. Nós somos mais acostumados, nós construímos uma realidade de igreja ao passar dos anos, aonde você chega e a maioria das pessoas evita ao máximo o contato com os outros. Só que isso não é a vontade de Jesus, irmão. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para você. Nós vivemos numa geração que por inúmeros motivos, e não cabe aqui eu entrar nelas, tem se tornado moda você ser uma pessoa que foge de relacionamentos. As pessoas têm achado bonito ser antissocial. E hoje eu vim aqui para pregar para você que é cristão. Se você não é, tá tudo certo. Se você é cristão, você não pode entrar nessa onda, irmão, porque Jesus ama partilha, Jesus ama coletivo, Jesus, o Pai, o Espírito, é o único Deus em todas as religiões. Irmãos, pode pegar um estudo de todas as religiões do mundo. Não existe nenhum Deus que é alguém que é dividido em três. Não existe, porque Deus ama a comunhão ao ponto de Ele mesmo ser comunhão com Ele mesmo. O Pai se relaciona com o Filho com o Espírito com o Pai. Deus não tem necessidades, porque até relacionamento Ele tem dele com Ele mesmo. Porque Ele é o único Deus do mundo que é chamado de Pai. Porque é o único que tem um filho. Porque é o único que vive coletividade. É o único que prega relacionamento, vida partilhada. Deus odeia qualquer tipo de vida egoísta. É algo que Deus... Ai, cara do céu. Devia até anotar esse versículo. O Provérbios vai falar das 7 coisas que Deus... 6 coisas que Deus detesta e a última ele abomina. E ele vai falar de um coração egoísta. Não lembro o texto agora, não lembro as palavras. Mas Deus repudia. Por isso, irmão, nós precisamos vencer a doença dos nossos dias de solidão e viver separado da vida comunitária. Hoje em dia é bonito, memes, e a gente dá risada. E eu não quero ser o chato do rolê. Só que quando a gente olha para a Bíblia, irmão, Deus ama coletividade. Eu sei, tem pessoas que têm mais facilidades, pessoas que têm mais dificuldades, eu sei, são personalidades diversas. Mas não existe fugir de relacionamento, de vida com o outro. Nós não podemos viver esse hype da nossa geração, de tudo que eu quero é meu quarto, uma Netflix e meu gato. Ou o cachorro, ou o papagaio, você coloca aí o que você quiser. Deus ama coletivo. Deus ama a vida partilhada. Eu não estou falando que vai ter uma noite que você quer dar um ar, você quer dar uma descansada. Você sabe que eu não estou falando disso. Mas eu estou falando do prazer de declarar ao mundo que você gosta de ficar sozinho. Não existe estar sozinho na vida cristã. Você sempre vai ter alguém. Você sempre tem que ter alguém perto. Foi assim que Deus quis, porque Ele é coletivo. E Ele fala, a minha igreja vão ser pessoas que vão viver um relacionamento de irmãos. Eles vão ver o pecado uns dos outros constantemente. E eles vão ter liberdade. E aqui não é só liberdade, aqui é um ponto muito importante, irmão. Não é só liberdade para corrigir o irmão. Escute o que eu vou dizer agora. É compromisso com a vida do irmão. Quando Jesus fala de igreja, Ele entende que o seu povo vai ser um povo comprometido com a vida uns dos outros. E isso aqui é muito forte. Isso aqui, irmão, é um dos meus principais trabalhos como pastor dessa comunidade. Nós não estamos lá, mas nós vamos alcançar. Eu já digo o porquê. Mas Jesus, ele entende que essa é a realidade da igreja. E por isso que nós precisamos abraçar isso, irmão, com todas as nossas forças a partir de hoje. Você que é dessa casa. Isso aqui precisa ser uma cultura nossa, porque isso é bíblico. Veja como Jesus ensina. Se o teu irmão pecar, o que você vai fazer? Você vai falar para ele, irmão. Você não vai falar para outro. Davi, mas é difícil. Então você entende mais das coisas do que Deus. Então você entende mais das coisas que Jesus.
Porque Jesus disse que a solução é você falar pro irmão. É você chegar até ele e falar, jura. A gente precisa conversar, cara. Eu vi, você vacilou, cara. Sabe, irmão, nós precisamos romper. Sabe por quê? Vem aqui, jura. Não, eu vou pegar o Juliano, porque vocês são muito grandes, pra mim fica ruim. Na imagem aqui fica muito desproporcional. Vem aqui, Juliano. Vai, acelera, nego, vai. Tá aqui o Juliano. É sério, meu, mó constrangedor. É, tipo, muito difícil pra caramba. Aí eu vou ter que ficar aqui, daí deixa quieto. Tá aqui o Juliano. O Juliano é o irmão. E ali na coluna é o inferno. E o Juliano peca. E o pecado é aquilo que nos leva para a condenação. Sim ou não? O pecado nos separa de Deus. Sim ou não? E o Juliano começa aí. Vai bem devagarzinho, vai andando. Bem devagar. Não, sem brincar, agora é sério. Ele tá indo. E aí eu tô vendo. E sabe o que eu falo? Eu falo assim, viu, Adri, deixa eu te contar uma coisa, cara. Ih, o Juliano tá pecando. Só que o cara tá indo pro inferno, irmão. E aqui a gente sai de um pecado. Pode ficar parado, Juliano. Para 2 pecados. Porque enquanto ele está indo para o inferno, eu agora abraço ou venho atrás dele e começo junto. Porque eu começo a assassinar o meu irmão. Lembra de Caim? Lembra de Caim? Falei semana passada. Caim, Deus vem para Caim e pergunta, onde está o seu irmão? Caim responde para Deus, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E o que Deus queria dizer na pergunta é, sim, você é alguém que tem que proteger o seu irmão. Só que o que Caim faz depois do diálogo com Deus? O que Caim faz depois do diálogo com Deus? Ele não cuida do seu irmão e ele assassina o seu irmão. Quando você vê o seu irmão pecando, irmão, e você não vai até ele, você está deixando o seu irmão ir para o inferno e você está indo junto porque você está assassinando ele. Ou melhor, não quando você não fala, mas quando você vem alguém, você sai daqui e você fala para alguém. Jesus não diz para você falar para alguém, irmão. Deixa eu ser mais exato, Jesus não diz nem para você falar para o pastor. Só depois você vai falar para o pastor. Ah, Davi não tem nada a ver, irmão, é o que Jesus ensina, cara. E eu estou falando que isso é fácil, eu não estou falando que isso é fácil. Mas eu estou falando que é o que Jesus ensina. E Jesus sabe disso melhor do que nós. Jesus entende disso melhor do que eu e você. Posso ouvir um amém? E ele diz, vai até ele, cara. Porque se você não vai, ele está indo para o inferno e você está assistindo. E aí você vai falar para outro. Irmão, pode sentar, Juliano, obrigado. Não faça isso. Não faça isso. Vamos abraçar o evangelho, irmão. No que diz respeito a viver família. Se o teu irmão pecou, vai até ele. E olha o que Jesus ensina. Ele diz aqui no versículo, logo no começo. Me perdi legal aqui. Se seu irmão pecar contra você, versículo 15, vá, repreenda-o em particular. Você vai até ele no particular. Você se aproxima dele. Você não sai contando para todo mundo. Porque quando você conta para alguém, você está assassinando o teu irmão. Você está entendendo alguma coisa nessa noite, meu irmão? Você entende como o evangelho é algo maravilhoso? Porque ele quebra conosco de maneira muito profunda. Mas ele é vida e verdade, meu irmão. Ele é vida e verdade. Porque quando você se aproxima do irmão, você não está indo para falar para ele, viu? Deixa eu contar uma coisa aqui para você, cara. Pô, vacilão, hein, cara? Pô, vacilão. A ideia de Jesus é restauração do coração. Jesus fala, cara, vá até ele para você restaurar o coração dele, cara. Porque o coração dele está perdido no pecado. Restaura ele. Até Jesus vai falar, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Irmão, viu alguém pecando? Fala para ele. Chega até ele. Pega esse versículo e pratique ele. E você vai ver a glória de Jesus começar a ser derramada na igreja dele. Rompa, irmão. E esse é um dos meus principais, vou usar uma palavra aqui bem fora do normal. Minha principal pira como pastor. Sabe por quê, irmão? Porque eu já vi muito de igreja. Eu nasci na igreja evangélica. E quem conhece a igreja evangélica sabe que tudo isso aqui é uma fantasia na igreja evangélica. Eu cresci, irmão, onde estava todo mundo fazendo as coisas junto, fazendo teatro junto, cantando junto, e todo mundo falava mal um do outro. E eu vou dizer para você que esse é o meu maior ranço de igreja. Não que eu fui aquela pessoa, nunca tive problema com igreja, não. Mas sempre eu olhei e falei, cara... E quando eu me tornei alguém mais influente na igreja, eu falei, cara, isso não pode ser uma realidade. Eu digo para você, irmão, que eu nunca consegui viver uma vida de fé mal com alguém, cara. Eu não consigo nem orar, irmão. Até porque o entendimento que eu falei para você, mas não tem como, cara. Porque não é isso que me liga a Deus. Eu estar querendo matar alguém, falando mal de alguém, e não me vem com aquele papo, eu não estou falando, mas teu coração é podre, irmão. Também tá ruim igual. É sobre o coração limpo para com o outro. E quando você vê o irmão pecando, você chega, irmão, nós precisamos conversar. Chama ele lá na tua casa. Você tem mais autoridade para falar para ele. Na casa dele ele tem mais, né?
Aí você pode apanhar lá. Então chama ele pra tua. Não vai te bater na tua casa, né? Mas quando você fala, irmão, você restaura o coração. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos ser pegos pela fofoca no meio da igreja. Sabe por quê, irmão? Eu ouvi isso de um pregador. E isso foi um tiro no meu coração, cara. Fortíssimo. 1 Coríntios, capítulo 3. O versículo é o 5, se não me falha a memória. É um texto muito famoso. A maioria de vocês vai conhecer. Jesus, ele diz o seguinte. Paulo diz o seguinte. Ele escreve para Corinto falando a seguinte questão. Que todo aquele... Vai ter que voltar, então. Já que você quer ler, vamos ler. Versículo 1. Eu, porém, irmãos... Próximo. Cara, é mais pra frente. Coloca no 15 pra mim. Oh, Deus. Não vai achar agora. Vai, deixa quieto. Eu cito aqui, depois a gente acha. Jesus, ele diz a seguinte questão. Que ele está falando sobre o corpo. E ele fala aquele que matar o corpo. Ou melhor, ele fala antes. Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito? E aquele que matar o corpo, Deus o matará. Vou repetir. Paulo vai dizer, vocês não lembram que vocês são templo do Espírito? E aquele que matar o corpo, Deus o matará. Só que quando você olha para 1 Coríntios 3, você percebe que Paulo não está falando de corpo físico. Muitas pessoas usam esse texto para isso, mas usam erradamente. Porque ali não é sobre cuidar do corpo. A pessoa tem que cuidar da saúde. Não que isso não tenha alguma temática na Bíblia. Mas esse texto não fala disso. Porque quando Paulo está falando, o contexto da carta de Paulo à igreja de Corinto é divisão no corpo. É uma igreja dividida. É uma igreja facciosa. É uma igreja com problemas relacionais seríssimos. E quando Paulo fala isso, ele fala, você que está trabalhando para que alguém esteja contra alguém, você que está trabalhando para isso, Deus o matará. Porque você está matando o corpo. Você está prejudicando o corpo. Você está indo... Colocou lá? Está aí, ó. O santuário de Deus. O santuário de Deus é a igreja. Ó, o santuário de Deus são vocês. Não é você, é vocês. É o coletivo. Pode tirar lá, senão os irmãos vão ficar só lendo o versículo. Irmão, toda vez que eu tenho algo que eu posso edificar o corpo, cuidando do meu irmão, tratando do meu irmão, amando o meu irmão e eu não faço, eu estou matando o corpo. Porque toda vez, irmão, a Adri pecou. Vamos lá, vamos ser bem honestos aqui entre nós. A Adri pecou. Eu cheguei pro Juarez e falei, cara, a Adri pecou. Qual que é o primeiro sentimento que surge no coração do Juarez? Ele fica contra a Adri. Ele já se divide da Adri. Já nasce nele algo contra a Adri. E sabe o que isso é? Divisão no corpo. Isso é matar o corpo. E Deus fala que aquele que matar o corpo, Deus o matará. Deus tem muito problema com aqueles que não cuidam dos irmãos na realidade coletiva da igreja. Aqueles que assassinam seus irmãos. Diga assim, vixe. Só para descontrair. Mas é sério. Igreja é sério, irmão. Igreja não é um brinquedo. Igreja não é o teu parque de diversão, irmão. Igreja é o corpo de Jesus. É grande, é glorioso, é vivo, é poderoso. Por isso, irmão, se você tem algo a tratar, trate com o irmão. E nunca, nós precisamos criar uma cultura. Vocês me ajudam, irmão. Porque isso aí, a gente precisa abraçar isso. O irmão veio aqui falar uma coisa. Ô, irmão, segura. Você falou para ele? Você falou com o irmão? Não, então não fala para mim. Agora não, talvez depois. Agora não. Porque tem um segundo passo, né? A gente já vai chegar lá. Ô, você só ficou sabendo? Não, eu não quero saber. Conta para ele. Eu sei, irmão, pode ter aqui pessoas muito novas na fé, às vezes você não sabe o que fazer. Aí talvez você procure um líder. Mas nunca no ambiente de não querer restauração. Porque toda vez que você conta para outro, você não quer restauração. Você quer desabafar, você quer xingar, você quer reclamar, você quer matar, você quer assassinar. Você quer ser como Caim, o espírito de Caim. E em nome de Jesus, o espírito de Caim não estará sobre nós. Nós vamos viver família. Posso ouvir um amém? Isso é poderoso ou não é? É assustador, mas é glorioso. Eu fico encantado. E aí Jesus disse, o teu irmão não te ouvir. Aí num segundo passo, irmão, você vai até ele com uma testemunha. Aí sim, essa testemunha não é o teu amiguinho. Posso ouvir amém? Eu vou aproveitar para ensinar o texto, não é meu objetivo aqui. Mas não é o teu coleguinha. Aí eu vou chamar o Abraão porque ele é a pessoa mais legal da igreja. Não, você vai chamar alguém maior do que você. Talvez um líder, um irmão mais maduro. Viu? Eu fui com o irmão. Cara, o irmão tá difícil. Vamos junto? Vamos. Irmão, pá, pum, pá, 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 pá. Beleza, pá. Saiu fora. O irmão continua pecando. Aí você vai até a igreja. Quem é a igreja? Não é o microfone do domingo à noite. Viu? Tem uma coisa para falar, irmãos. Juarez aqui tá uma bagunça. Não.
A igreja é a liderança da igreja. Aí você fala, pastor, tem um irmão, tá uma bagunça, eu falei com ele, ele não me ouviu. Eu falei junto com outro irmão, ele não ouviu. Ele precisa ser corrigido. Qual que é o objetivo do coração de uma pessoa dessa, irmão? Qual é o objetivo, irmão? Restauração, cara. Restaurar a vida do irmão, não deixar que o irmão morra. Isso é igreja para Jesus. É assim que Jesus vê a igreja. Por isso, aqui vai uma reflexão para você saber se você é um cristão ou não. Essa é a hora. Arrasta para cima e você vai descobrir agora. Dá uma risada aí, irmão, de tomar uma água. Muito simples. Existem pessoas, vou até descer aqui. Existem pessoas na tua vida que têm liberdade para chegar e perguntar coisas difíceis para você? E mostrar os seus pecados na sua cara? Existem pessoas na sua vida assim? Que você sabe que se você cometer um erro, amanhã ela vai bater na tua porta? Ô, queridão, o que aconteceu, cara? Se não existe, você pode estar com um problema. E aí outra pergunta, reflita nessa noite. Existem pessoas que você também tem a liberdade de ir até elas. Existem pessoas que você está tão perto que você tem visto, você tem acompanhado elas, e a hora que elas pecaram, você está tão perto que você pode dizer, e eu não estou falando de cônjuge, viu? Ah, sim, minha esposa. Não. Marido e mulher não é uma pessoa, não é duas pessoas, é uma pessoa só. Posso ouvir um amém? Não existe igreja entre marido e mulher. Marido, eu fiquei encantado o dia que eu casei, por muitos motivos, né? Mas eu vou falar um específico aqui. Não, é sério. Eu era muito jovem quando casei, eu tinha 19 anos, eu era meio tapadão por algumas coisas. E o dia que eu casei, eu não sabia. Eu achei isso fenomenal, cara. Isso é maravilhoso. Que eu levava a minha certidão de nascimento no cartório e eu nunca mais via ela na minha vida. Porque agora eu não tenho mais, não existe mais Davi. Agora existe Davi e Adri, uma única pessoa. Isso aqui é maravilhoso. E sabe o que é isso, irmão? Isso é igreja também. Porque igreja é a noiva com o noivo. Igreja é uma única pessoa. Por isso que a Bíblia vai falar muito de unidade, mas eu não vou entrar em unidade agora. Vamos ficar até nessa parte aqui. Irmão, é assim que Jesus vê a igreja. Proximidade, abertura, relacionamento profundo, compromisso uns com os outros. Você tem compromisso com seus irmãos, meu irmão? Você tem compromisso com a minha vida? O dia que eu estiver errando, você vai me falar? Ou você vai deixar eu errar e me estrepar sozinho? Se tiver um compromisso, você vai falar, Davi, vai lá em casa, Piazão. E eu vou lá. E eu digo para você, irmão, que não quero me gabar, mas eu quero te ensinar. O cristão verdadeiro, ele tem um coração quebrantado. Você pode falar para mim o que você quiser. Você pode dizer, Ih, Davi, tuas pregações é uma porcaria. Eu vou falar, sério, irmão, me mostra como então. Me ajuda. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo tem, aprendi isso de um pastor que eu acompanho. Todo mundo tem uma riqueza e uma pobreza. Todo mundo tem. Eu tenho riquezas que talvez são suas pobrezas. E você tem riquezas que talvez são as minhas pobrezas. E quando você se aproxima de mim, você fala, Davi, tem uma pobreza aí, mas eu sou rico nisso, eu posso te ajudar. Eu posso te servir. Tem irmãos aqui que conhecem minhas pobrezas, alguns mais próximos. Eles sabem que o Davi não é um cara muito organizado. Que o pastor Davi não é um cara que sabe fazer certas coisas. E eles vão lá e eles fazem por mim. E eu sei que eles estão vendo a minha pobreza. E eles estão dando da riqueza deles porque eles são. E a minha pergunta para a igreja é, se eu continuar na minha pobreza e tiver dificuldade de mudar, nós continuamos aliançados? Nós continuamos andando juntos? Porque aonde existe quebrantamento, há arrependimento. Logo depois que Jesus ensina isso aqui, Pedro vai perguntar, Jesus, então, quantas vezes a gente perdoa o irmão? E aí Pedro pergunta, 7? Jesus fala 70 vezes 7, porque se tem arrependimento, tem perdão. Se tem arrependimento, tem perdão. Se tem arrependimento, tem perdão. Porque aonde há arrependimento, há esforço para restauração. Você entende isso, meu irmão? Diga amém. Logo depois, Jesus ele vai dizer, porque o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. O que vocês juntos concordarem, o céu também concorda. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse texto é muito famoso. E muita gente usa ele do jeito errado. Jesus não está falando do que você quer, irmão. Jesus está falando de igreja. Todo texto bíblico tem contexto. Eu posso ouvir um amém? Aulinha básica de teologia para você. Todo texto bíblico tem contexto. Qual é o assunto que Jesus está tratando aqui? Igreja, irmãos. E ele fala, vocês têm poder para desligar. Vocês têm poder para perdoar ou para não perdoar. Porque se um irmão está arrependido, vocês como igreja têm poder de não estar arrependido. Vocês têm poder de falar, irmão, você não faz mais parte da família de Deus. Você não é mais irmão. É disso que Jesus está falando. Quando Jesus fala, onde tiverem 2 ou 3, ali eu estarei.
Pegou? Você lembra que nós lemos isso? Logo antes Jesus fala, quando o irmão estiver em pecado, vai você e mais um. Vão em 2, vão em 3. Qual é o 2 e 3 que Jesus está falando aqui? Não é um culto vazio, é uma reunião de restauração de coração. Se vocês estiverem em 2 ou 3 para restaurar o coração de alguém, para amar, para perdoar, ali o Senhor está. Ali Ele se faz presente. Vocês têm poder de ligar e desligar coisas no ambiente da igreja, porque um coração arrependido, com um coração que ama a ponto de reconciliar, irmão, pode pedir qualquer coisa para Deus, porque não vai pedir errado, vai pedir o que Deus quer fazer na vida da igreja. Aí você vai lá na porta da concessionária, vamos ligar aqui essa noite, que Deus vai nos dar um carro novo. Não é disso que Deus está falando, é vamos ligar aqui, que esse irmão vai vencer o pecado dele. Vamos ligar aqui, que esse irmão não se arrependeu e nós tivemos que entregar ele para o mundo, porque ele não quer viver uma vida de fé. É o poder da igreja. Você vê como a igreja é algo grande? Sim ou não? Você vê como a igreja é algo glorioso? E é assim que Jesus vê a igreja. É assim que Jesus olha para a igreja. E para terminar, que eu ia falar muito sobre isso aqui, eu queria ler 2 passagens com você. Outra hora eu falo mais sobre tratamento de pecado. Vou falar agora, rapidão. Isso aqui é muito bom. Eu ia ler os textos, eu não vou, então eu vou só direto. Quando Jesus instruiu, eu falei isso no final do ano passado. Fizemos o culto ali. Quando Jesus ensina tratamento de pecado, Jesus ele é muito genial. Jesus ele tem uma habilidade nos seus ensinos que eu fico encantado. E aqui Jesus mostra como você faz esse processo. E como você vive uma vida de fé coletiva. Quando Jesus ele vai falar do pecado do irmão, ele diz assim, quando você for se preocupar com o pecado do irmão, você primeiro tira a trave do teu olho, para depois você tirar o cisco do olho do irmão. Quando você passar por esse processo, o coração que Jesus espera na igreja é um coração, irmão, que você trata o teu pecado como uma trave e o pecado do irmão como um cisco. Se você trata o pecado do irmão como uma trave e o teu como um cisco, nem vá falar com ele, porque você precisa que alguém fale com você primeiro. Você está vivendo uma vida errada no cristianismo. Posso ouvir um amém? Você entende isso? O que significa isso? O meu pecado sempre é maior do que o do outro. Perguntinha técnica aqui. Quando você vai tirar uma estaca, uma trave, um palanque grande, que ferramenta você usa? Vamos lá, alguém me dá uma ajuda aqui? Rapidão. Que ferramenta você usa, irmão? Uma marreta? Um trator? Um guindaste, dependendo do tamanho? Sim ou não? Ou seja, com o teu pecado, irmão, radicalidade. Com o teu pecado, violência. Com o teu pecado, é paulada. Mas quando você vai tirar um cisco do olho de alguém, como que você faz? Você vem com guindaste? Você vem com trator? Sim ou não? Como que você faz? Sutilidade, delicadeza, amor, cuidado. Não posso tirar um cisco com uma faca, porque senão eu cego ele. Eu preciso ter amor e cuidado. Eu preciso ter paciência, porque às vezes o cisco não sai de primeira. Sim ou não? Saiu? Não. Vamos devagar. Mas o teu não, irmão. O teu é uma paulada mesmo. Se você tiver esse coração, você começa a viver a vida de igreja na profundidade que Jesus deseja dela. Posso ouvir um amém? Deixa eu terminar com 2 passagens do apóstolo Paulo. Corra sua Bíblia para Efésios capítulo 4. Que dó que eu não tenho muito tempo, né, irmão? Meu Deus do céu. Eu vou fazer uns retiros para eu pregar assim umas 2 horas. É muito pouco tempo. A melhor coisa que você pode ter na tua vida é alguém falando dos teus pecados. A melhor. Porque aí você cresce. Quem trabalha com empreendedorismo, quem vende, quem tem esse tipo de trabalho, prestador de serviço, já ouviu algumas vezes as pessoas falarem que normalmente os críticos e os haters, eles são as pessoas que mais ajudam o crescimento de uma empresa ou de um serviço. Porque eles mostram aquilo que às vezes você não está vendo. Quando você recebe uma crítica profissional, às vezes você pode se ofender, alguma coisa do tipo, mas alguns mentores eles ensinam que aí você consegue ver aquilo que você não está conseguindo melhorar e você começa a melhorar. É alguém te dando uma aula, achando que está machucando você. Claro que no cristianismo não é machucar, mas a melhor coisa que você pode ter na tua vida é alguém falando, aqui você está errando, porque é uma oportunidade de você crescer. É uma oportunidade de você melhorar. É uma oportunidade de você se tornar mais parecido com Jesus. Diga amém. Vamos lá, qual é o sentimento nessa vida de família de igreja? Paulo vai trazer 2 textos que eu amo muito, eu vou tentar ser bem objetivo com eles aqui. Versículo 1 de Efésios 4 diz assim, por isso eu, prisioneiro no Senhor,
Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Qual é essa vocação? Viver igreja, viver família. Com toda humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Fazendo tudo, irmão, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que Paulo fala, que lindo aqui. Vamos pular lá para o 31. Versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário. Repita assim comigo. Ao contrário. Mais uma vez, ao contrário. O cristianismo, irmão, é a coisa mais escandalosa da terra. Porque no cristianismo, tudo é ao contrário. Tudo é ao contrário. Jesus ensina, e um dia, daqui alguns meses eu vou pregar isso para você, ele fala assim, o dia que alguém bater em você numa face, sabe o que você faz? Você dá a outra. Porque no cristianismo é ao contrário. Quando alguém... Espera, já vamos chegar lá. Mas grava isso, ao contrário. Qual que eu estava mesmo? 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Portanto, aqui é bom demais, irmão. Aqui é maravilhoso. Aqui, o que eu preciso fazer? Hoje a gente tem muito de métodos, né? Muito simples o que você precisa fazer em tudo que eu preguei. Portanto, vou ler com vocês aqui. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Quem entendeu o pai semana passada? Falamos que nós somos filhos, o pai. Então, quando você é filho, você é igual. Falei isso semana passada. E aqui Jesus fala, então, qual que é o processo para você viver tudo que foi pregado, para você viver essa coletividade de igreja? É só você ser como Deus. Um Deus amoroso, perdoador. Paulo diz ali, portanto, andem dignos da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão. E quando eu leio essa passagem, eu lembro Jesus falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade e mansidão são características daqueles que têm um coração regenerado. Ser como Deus é o objetivo de todo aquele que é um cristão verdadeiro. Amar como Deus, perdoar como Deus, se entregar como Deus. Próximo versículo, versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor. Mas é um amor verdadeiro. Amor, irmão. O padrão de amor não é o amor que nós somos acostumados. Amor, eu te amo, irmão, irmão, eu te amo. Não é disso que a Bíblia fala. Dizer que ama, irmão, qualquer um diz, cara. Aquelas coisas de fim de culto. Agora diga para o irmão que está do teu lado, você ama ele. Eu te amo, irmão. Isso é uma balela, não estou falando o dia inteiro. Amor bíblico, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Sabe como você ama o teu irmãozinho da igreja? Dando a tua vida por ele. Se dedicando por ele. Se entregando por ele. E isso é um escândalo. Num mundo onde tudo que você vai ouvir é faça coisas e seja grande, seja forte, poderoso, se dedique, você vai ser enorme. A Bíblia vem e diz então, se abaixe, lava os pés do outro e entregue a sua vida pelo outro. Porque isso é cristianismo. Cristianismo não é ser grande, irmão. Cristianismo é lavar os pés de alguém para que ele seja grande. Isso é o que Jesus nos ensinou. Eu posso ouvir um amém? Como Cristo amou. Isso é maravilhoso. Deixa eu ler um mais legal ainda com você. E aqui eu vou terminando. Romanos 12. Volta um pouquinho. Romanos 12. Versículo 9. O amor seja sem... Acabei de falar, né? Sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Olha o que Paulo vai dizer, irmão. Vê se isso aqui não é ao contrário. Eu vou ler com você. Eu começo aqui e vou para cá, né? Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência ao outro. Vê se o evangelho não é uma palhaçada, irmão. Perdão. Mas vê se não é uma coisa de louco. Em que lugar do mundo, irmão, alguém prefere o outro maior do que ele?
Prefere o outro melhor do que ele? Em que lugar do mundo isso acontece? Em nenhum outro. Apenas aonde existem pessoas que nasceram de novo, a imagem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz para que você fosse salvo. Ele não pensou nele. Ele não pensou nele, ele pensou em você. Ele pensou em nós. Ele pensou no Pai, ele não pensou nele. Eu posso ouvir um amém, irmão? Quanto à honra, se abaixe pelo outro, cara. Qual que é o caminho daquilo que pregamos em Mateus 18? Qual que é o caminho da igreja como comunidade? É um povo que se abaixa pelo outro, que prefere ver o outro melhor do que ele, que prefere ver o outro ganhando mais do que ele, que prefere se esforçar pelo outro. Porque quando ele fala do amor fraternal, algumas versões vão falar, dedique-se em amor aos outros. Esse amor fraternal é uma dedicação em amar, é eu me esforçar, é olhar para o Juarez e falar, eu vou amar o Juarez, eu vou me entregar pelo Juarez, o que eu posso fazer pelo Juarez? Tem cristão, irmão, que não dá nada para ninguém, a vida dele termina nele. Cristão não, pessoas de igreja. Irmão, o quanto de você termina em alguém, o quanto de você é um esforço para que alguém conheça mais de Cristo do que a você mesmo. O quanto de você alguém tem mais dinheiro, o quanto de você alguém tem mais alegria, tem mais felicidade. O quanto de você... Calma. Vai, vamos seguir. Senão eu vou ficar falando que eu vou ler daqui a pouco. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegres... Vamos no 13. Essas partes aqui eu vou pregar outro dia. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Cara, isso aqui é maravilhoso. Eu queria ter mais tempo para falar sobre isso. Mas a Bíblia, ela dá uma instrução sobre hospitalidade. Irmão, na vida do crente não existe aquela parada, ninguém vem na minha casa. A vida do crente, a casa é nossa. Posso ouvir um amém? Deixa eu ver na casa de quem que eu vou semana. Brincadeira. É sério, irmão, eu nos últimos dias, Deus tocou meu coração e da minha esposa de maneira muito especial. Porque o pessoal que vai lá em casa de vez em quando, né, sabe que a gente sempre brinca lá em casa, não tem copo, né? Eu sempre falo, aqui em casa não tem copo. Aí o pessoal toma na caneca, Quando eu vou nas programações, irmão, eu gosto quando a lembrancinha é copo. Aqueles copos de plástico. E daí lá em casa é esses aí que tem. É Catarina, um aninho, é Confins, é Rafa, a formatura da Rafa. Esses são os copos lá de casa. Porque meus filhos, eu nem sei do que tá lá no fundo. Eles não sei o que eles fazem, eu acho que eles vendem os copos, eu não sei o que acontece. Mas eu posso comprar copo, vai sumir. Enfim, vida de quem tem filho maiorzinho, né? Mas, eu comecei a falar para ele, falei, cara, nós precisamos estruturar a nossa casa para receber mais pessoas. Nós precisamos disso. Eu quero que tenha toda semana alguém aqui em casa. E, irmão, eu tô organizando o meu dinheirito para edificar a minha casa, materialmente falando, para receber pessoas na minha casa. Para que elas comam comigo na minha mesa. Para que elas tenham copo, prato. Tá? Tem essas coisas, mas é que é tudo, né, daquele jeito. Chuveiro quente, né? Já passou os apertos lá. Minha casa é grande, minha casa não é pequena. Mas eu falei para ele, cara, nós vamos estruturar, nós vamos ter uma boa cama para pessoas passarem uns dias lá em casa. O Abrael não tinha uma cama naquela época, né? Dormiu no chão, lá próximo vai ter cama. É sério, irmão. Porque a hospitalidade é uma ordem divina, é um dom divino. É um dom divino. Queira ter pessoas na sua casa. Até aquelas com os filhos mal educados. Eu vi um testemunho de um pastor que ele contou assim, que disse que o irmão, ele abriu um restaurante, e aí os irmãos da igreja foram, e aí foram lá e disse que o restaurante era muito ruim, comida ruim. E aí foi embora, e o irmão chegou e falou, viu, pastor, o que achou? Ele falou, cara, achei ruim. Só que assim, eu vou começar a ir no teu restaurante todo dia, até essa comida ficar boa. Porque eu vou te ajudar, eu vou te dar dicas, eu vou te orientar. Eu vou falar o que eu penso, para que a comida melhore. Sabe que tem coisa, irmão, que às vezes a pessoa vai na tua casa, ela vai com os fios virados no guede. Tá ligado? E você fala, também não convido mais. Não, eu vou convidar, até eu ajudar essa pessoa. Como que você educa um filho? Porque às vezes tem filho que às vezes tem alguma coisa, às vezes, né? Existem muitas situações. Mas tem um filho mal educado mesmo. E às vezes a gente fala, aí eu vou lá e conto pro Jura. Cara, não chame o fulano, porque senão... Não, vai vir na minha casa e eu vou ajudar. Ele falou, cara, isso aqui tá errado. Teu filho quebrou o bagulho lá, cara. Mas isso aqui é porque você às vezes tá... Amor ao irmão. Você tá entendendo? Tem a tua casa aberta. A Bíblia fala que tem pessoas que hospedam pessoas e recebem anjos em sua casa. A Bíblia fala isso. Por isso, Pedro vai dizer, seguir a hospitalidade. Então, viver comunidade é ter uma vida aberta para os outros, até a tua casa. Eu não estou falando para você me convidar, convida os irmãos, não convida eu. E não é para você esperar convite, porque muitas dessas pregações sempre terminam assim, o Davi pregou, mas eu não me sinto família e ninguém me chama para ir na casa. É para você chamar, não é para alguém te chamar. Posso ouvir um amém? Eu estou pregando para você chamar, não para alguém te chamar. Eu estou pregando para você ser família, não para alguém te fazer família. Posso ouvir um amém? Isso é responsabilidade.
A gente é muito sempre do, ai, quero que alguém faça, faça você. Faça ele. Vamos lá. Onde que eu estava mesmo? Vou terminar já, irmão. Segura lá, 5 minutos. Qual? 12? 13. Ajuda para... Isso aí, 14. Abençoem. Olha o ao contrário, irmão. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Irmão, deixa eu te perguntar. Você se alegra com os que se alegram? Você gosta de ver os irmãos na igreja crescendo e você estando perto? Se alegrando com ele? Você tem uma bicicleta velha, o irmão troca de carro. Você se alegra? Você fala, ai, podia me ajudar a comprar um. Qual que é o teu coração, cara? A Bíblia diz, alegre com os que se alegram. E chore com os que choram. Eu falei domingo passado, vou repetir. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sim ou não? A gente sempre chora com os que choram. Mas às vezes a gente não se alegra com os que se alegram. Vida em comunidade. É a tua alegria ser a minha alegria. O teu choro ser o meu choro. Essa semana nós choramos com os que choram nessa comunidade. Sim ou não? Deixa eu perguntar para você. Eu não sei, eu não estava o tempo inteiro, mas aqui é uma lição, vou aproveitar que as pessoas não estão entre nós. Isso aí depois eu corto lá. Você foi lá chorar com os que choram? Eu preciso ensinar isso aqui, irmão. Eu não tenho outro momento, vai ter que ser agora. Irmão, mandar uma mensagem no grupo da igreja não resolve o problema. Sinto te informar. É chorar com os que choram. É ir lá, abraçar e chorar. 5 minutos. 5 minutinhos. Posso ouvir um amém? Se você não fez isso, você falhou. Você pecou. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? É um ensinamento. Se você quiser se ofender, também fique bem à vontade. Mas é o que a Bíblia ensina, irmão. Mensagem, legal, bacana, mas não é o caminho. O caminho é chorar com os que choram. É eu estar olhando as suas lágrimas e derramando elas junto com você. Posso ouvir um amém, irmão? Isso é viver comunidade. Vou terminando aqui com você. Eu queria aproveitar para ensinar como, né? Enfim, vamos seguir. Nossa, cara, minha Bíblia tá voando as páginas, por isso que eu tô perdido. Perdão, irmãos. 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, quebre o teu orgulho, irmão. Seja solidário com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Irmão, você tem que estar em paz com todo mundo. Posso ouvir um amém? Na igreja e fora dela. Paulo vai dizer, se for possível, tem pessoa que às vezes ela não quer se reconciliar com você, mas você fez todo o possível para se reconciliar. Amém? Pessoa que está sempre tretada, sempre tem alguém que, é que nada. Posso ouvir um amém? Eu já fico louco, sério, meu irmão, eu não consigo entender. Eu estou 29 anos na igreja, cara. Eu nunca tive problema com pessoas. Estou falando sério, pergunta para minha esposa. Os problemas que eu tive, acho que não durou uma semana, cara. Que fui lá, resolvi... Ando na rua de cabeça erguida, irmão. Cumprimento todo mundo que entrou, saiu, virou o guedes aqui na igreja e tá tudo certo. E aí eu vejo, às vezes, toda hora. Não, irmão. Não, cara. Se possível, paz com todos. O que é possível? Só se a pessoa não quiser você. Você é um desgraçado, eu não quero conversar com você. Cara, por mim, eu tô aqui, coração aberto, quero perdoar. Posso ouvir um amém? Agora, não é possível porque... Não funciona. Tamo junto? Sim ou não? 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o quê? Façam o quê? Façam o quê? Fala, irmão. Tá no versículo errado? Tá, no versículo errado. 20. Façam o contrário. Repita assim comigo, ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ao contrário, o evangelho é sempre ao contrário. A Bíblia fala de inimigo aqui, Paulo escreve sobre inimigo. Muito provavelmente Paulo esteja tratando sobre o Império Romano aqui com a igreja. Mas eu digo para você que todo aquele que às vezes pisa no teu calo, na igreja ou fora dela, a Bíblia fala ao contrário. Ah não, comigo não passa. Tem um irmão da igreja que ele fala assim, se fosse comigo não ia dar certo. Não vou dizer quem é. Se fosse comigo, não ia prestar. Por quê? Eu estou falando porque eu falo por irmão desse jeito mesmo. Por que não ia prestar? A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, sabe o que você faz? Você traz ele para tua casa e dá comida para ele. Sabe por quê? Porque o evangelho é ao contrário. É ao contrário. O mundo, não, cara, com aquele cara eu não me dou. Não me dou. No evangelho, tá com fome? Pode ser meu inimigo, eu dou de comer. Tá com sede, eu dou de beber.
e eu coloco brasas de fogo sobre a cabeça dele. Isso aqui muito provavelmente Paulo está falando, que eu começo a colocar o constrangimento do Espírito sobre a vida dele. O Espírito começa a trabalhar sobre a mente e o coração dele, por meio da minha atitude em relação ao Evangelho, que é sempre ao contrário. Posso ouvir um amém, irmão? Vida em comunidade. Vida em comunidade. A igreja, cristianismo é família. Cristianismo é comunidade. Cristianismo é dar e não receber. Eu recebo, mas a minha preocupação é dar, é oferecer, é entregar, é amar, é ser hospitaleiro, Posso ouvir um amém? Você entendeu algo nessa noite? Você aprendeu algo sobre a igreja nessa noite? Se coloque em pé, eu quero orar com você. E nós vamos encerrar.